Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Zé aqui mais uma vez do Vida Entre Mundos. Dessa vez eu tô voltando com a série, né? Depois de muitas aventuras, eu tô voltando com a série aqui sobre os aprendizados do meu primeiro mochilão. Eu já não tô mais no Tocantins, então eu já passei por todo aquele volta completa de voltar para casa e já estou em movimento de novo. Mas isso vocês vão ver com o tempo no canal. E hoje eu tô aqui para falar da quinta parte da série de vídeos sobre meus aprendizados. Então se você não viu as outras partes ainda, eu sempre tô deixando o link da playlist na descrição e também no card do vídeo para você acompanhar desde o começo. É uma série que vai passar desde os aprendizados, desde o planejamento até a volta para casa de um mochilão. Dessa vez eu vim aqui falar sobre os aprendizados e as questões que surgem no caminho, né? Na última parte eu tinha falado de questões mais práticas do dia a dia, como sair de casa, dar os primeiros passos, e dessa vez eu venho aprofundar aqui essas questões que surgem no dia a dia do mochilão, até de logística, mas também sentimentais. Eu separei uma parte dessa série só para essas questões, porque é algo que eu vejo sendo pouco falado, né? Que são questões que surgem quando a gente já está viajando há um tempo, e por estar em movimento tem coisas que a gente tem que estar pensando constantemente para resolver, né? Então a gente tem essa parte que não é mostrada muitas vezes nas redes sociais, tipo, não é mostrada esses questionamentos, né? Porque justamente são coisas meio internas, assim, de tomada de decisão. E eu acho importante trazer isso aqui para vocês que estão querendo viajar, quem já está viajando, também se identificar com essas dinâmicas e questionamentos. Como vocês vão ver, eu trouxe bastante questionamentos sentimentais, né, durante o mochilão, porque surge muito isso, né? A gente tende a ter a impressão de que quem está viajando tem tudo por certo e, na real, sempre estão surgindo questionamentos aí que a gente está se fazendo, e isso é uma parte bem importante, tipo, não deixar de olhar para esses questionamentos. Então, eu separei aqui essas perguntas e eu vou falar de cada uma delas. Como, por exemplo, quanto tempo ficar nos lugares, né? Quando é a hora de ir ou ficar mais, tipo, quanto tempo a gente acha que é o ideal e ir sentindo isso. Para onde ir depois, muitas vezes no mochilão a gente fica perdido ali, tipo, para onde seguir os destinos se a gente não tem uma rota muito fixa, como é o meu caso. Também questões com conexões com pessoas, né, como que elas transformam nossas viagens em algo realmente marcante. Então eu vou falar de tudo isso nesse vídeo e bora começar então agora a partir da primeira pergunta. A primeira dúvida que eu separei aqui é quanto tempo ficar nos lugares. E por mais que pareça besta essa pergunta, é simples, né? Na verdade ela tem uma questão muito mais sentimental do que prática. Principalmente porque a gente que está vivendo em movimento, né? A gente sabe que a gente tem a maior liberdade de ficar nos lugares ou partir quando a gente sentir vontade, só que às vezes a gente entra numa questão com isso, né? Tipo, a gente às vezes quer ficar mais no lugar e não sabe se fica, então são questionamentos que pelo menos eu senti muito na minha viagem sobre quando ir, quando ficar, né? E mesmo querendo ficar mais às vezes no lugar, a gente ainda preza muito por estar em movimento. Então eu tô falando desses casos onde a gente sabe que a gente quer ficar um pouquinho mais às vezes no lugar, mas a gente tá num mochilão, né? Então, tipo, é diferente de quem tá querendo parar de viajar, querendo se assentar em algum lugar, porque aí nesse caso não seria um mochilão, não é verdade? E aí que entra a questão do tempo de estadia, o tempo em cada lugar, que acaba entrando nessa questão sentimental, e por isso que eu decidi trazer aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. A resposta, então, parece tão simples quanto a pergunta, mas não é, né? A verdade é que nós, enquanto mochileiros, pessoas que estão em movimento, temos a liberdade geográfica sim, então a gente não precisa realmente ficar num lugar mais do que a gente não quer, né? Mais do que a gente não precisa, se a gente não está gostando, e nem nem ir embora de um lugar do que a gente está gostando bastante. Então você entende que nós mochileiros, nesse caso, devemos e tipo, precisamos olhar para esse sentimento de ficar ou não nos lugares. Tipo, só que é isso, às vezes também tem que ter uma questão de responsabilidade, isso não é falta de responsabilidade, principalmente quando tem os voluntariados aí envolvidos, que entra numa dinâmica totalmente diferente por ter uma questão de responsabilidade com o lugar mesmo e com as pessoas que estão ali. Mas dentro de todas essas realidades a gente já aprendeu a lidar com a mobilidade e já se reconhece em movimento. Saber que, tipo, partir ou ficar não vai quebrar essa mobilidade. E aí temos cenários comuns aí, como, tipo, chegar num lugar querendo ficar 15 dias, ficar X tempo, e gostar muito desse lugar e querer ficar mais,
E aí tem o contrário, chegar num lugar para ficar um tempo X, assim, e não se sentir, não se identificar com as pessoas, com o próprio lugar e querer ir embora antes. Tem também a questão de estar num lugar, estar gostando dele, mas acontecer alguma coisa nova, boa ou ruim, que faça você querer sair desse lugar. E o quarto lugar é não estar se conectando muito com o lugar, mas estar conectando com as pessoas que estão ali, né? Então tem essa crise entre estar curtindo a presença das pessoas, mas não estar se identificando com a cidade que você tá, o destino, ou seja, o hostel que você tá também. Então são várias possibilidades aí, né? Eu só citei 4 cenários, mas existem mais. E eu vou falar um pouco sobre essas perspectivas dentro desses cenários aí, que eu acho que são os mais comuns. Para começar falando, eu faço aquela separação clássica que eu faço em todos os vídeos quase, principalmente dessa série, que é se você vai fazer voluntariado ou não, né? Isso é importante porque a sua responsabilidade muda se você vai fazer voluntariado, como eu já tinha falado, e se você não vai fazer voluntariado, a resposta é muito direta mesmo. É seguir o que você está sentindo. Eu acho que o fato da gente estar fazendo um mochilão, se for ainda mais um mochilão longo ou sem data de volta, onde você tem tempo para dedicar aos lugares, e, tipo, se você quiser ficar mais, fique mais, sabe? Tipo, já aconteceu comigo uma vez que eu cheguei num lugar para ficar 15 dias e eu me identifiquei muito com o projeto que estava rolando lá, com as pessoas, e eu acabei ficando 2 meses. Então, tipo, quadrupliquei o tempo que eu queria ficar e, tipo, pra mim fez muito sentido, sabe? Da mesma forma que eu já cheguei em lugares que eu não estava muito confortável e, assim, por questão de responsabilidade que eu vou falar mais à frente, eu acabei ficando o tempo total meu nesse lugar, mas, tipo, não estava me identificando muito, sabe? Então, mas nesse caso, se eu não tivesse essa responsabilidade de estar lá, eu teria ido embora antes do meu tempo de estadia, por mais que eu tivesse programado ficar, às vezes, 30 dias, eu poderia ter ido embora antes. Então é isso, né? Afinal, seguir a sua vontade, porque seu desejo, porque afinal, qual o sentido da gente estar buscando uma vida com mais sentido, estando em movimento e não conseguir seguir nossas próprias vontades, nossos próprios sonhos, nossos desejos, nosso próprio sentimento. Ignorar nosso sentimento é ignorar a gente, e isso é uma das piores coisas que a gente consegue fazer com nós mesmos, né? Assim, se você chegou para ficar 10 dias num lugar e quando estava com 7 dias já sentiu que queria ficar mais, já, tipo, começa a organizar para ficar mais nesse lugar, sabe? Não tenha que, porque 10 dias e eu vou ter que sair e tal, naquela ideia, às vezes, até de bater vários destinos em pouco tempo. Eu acho isso uma ideia muito ruim, eu vou falar disso mais pra frente, mas eu acho que olhar pelo tempo como algo de a ser consumido ali, os lugares de bater checklist, não acho que seja saudável, porque às vezes é justamente isso, você vai estar querendo ficar mais no lugar e não vai ficar porque você quer ir pro próximo destino, sabe? Aí que tá a ideia de aproveitar a viagem como sua, e não como algo que você quer bater uma meta de conhecer tantos lugares em tanto tempo, tipo, em poucos meses, por exemplo. E é isso, né? Isso vale para todos os cenários. Então, essa questão de levar os sentimentos, as vontades em primeiro lugar, por mais que sou egoísta no primeiro plano, de nada adianta você ficar num lugar só por ficar e não estar ali realmente presente, não estar vivendo com as pessoas, não tá dando, não tá querendo viver ali e realmente se enganando, sabe? Então, se você chegou num lugar para às vezes ficar uma semana e no terceiro dia você já não gostou daquele lugar, seja um hostel, seja a própria cidade, como eu falei, muda, sabe? Tipo, se você não tem responsabilidade com outras questões, porque é aí que entra o que eu tava falando do voluntariado. Quando você vai fazer voluntariado, você provavelmente vai estar prestando essa troca com algum anfitriã que tem um projeto ali e que está te recebendo, abrindo um espaço para você, e você tem essa responsabilidade com essa pessoa, né, de não simplesmente sair em cima da hora ou tipo ficar mais sem avisar. E aí a dica é meio que óbvia, né? Que é conversar e ter o diálogo com quem está te recebendo. Se for o caso de você ficar mais, você chegar a conversar, como foi o meu caso nesse exemplo que eu tinha dado, eu cheguei, conversei e falei, nossa, eu quero ficar mais, tá tudo bem, e fui ficando, sabe, nesse lugar que era lá em Lençóis, na Chapada Diamantina, e acabei ficando os 2 meses. Mesma coisa o inverso, se você quer ir embora antes da hora
e não está se sentindo confortável, chega e conversa com a pessoa que está te recebendo, tenha responsabilidade e conversa, fala, explica que você não está bem e que quer ir embora. E é incrível porque nesses lugares, normalmente, essas pessoas tendem a ser muito compreensíveis, porque já estão acostumadas a lidar com o fluxo de voluntários e tudo mais, e se tudo é bem conversado, não tem como dar errado e você vai estar, tanto respeitando o projeto daquela pessoa ali, o espaço dela, quanto as suas próprias vontades. Então, o segredo sempre está no diálogo, eu costumo falar isso muito por aqui. Demorou? Então é isso. Converse e sempre seja responsável nas suas viagens também. A segunda pergunta que eu separei é sobre para onde ir. E essa pergunta, por mais que pareça até engraçada, ela surge justamente da grande liberdade geográfica que a gente tem enquanto mochileiros. E note aqui que eu tô falando liberdade geográfica, gente, porque pessoas acham que mochileiro tem uma liberdade que está fora do sistema e não é bem assim, mas realmente a gente tem uma maior mobilidade, uma maior liberdade geográfica de se locomover, como foi o meu caso, que eu vim aqui para Brasília, de uma hora para outra, fiz meu mochilão em meia hora e no outro dia já estava aqui em Brasília. Então, realmente, a gente tem essa maior mobilidade, só que aí que tá. A gente não está acostumado nas nossas vidas, né, por causa da rotina, de ter trabalho, ter uma casa, ter que pagar as contas e tudo mais, lidar com essa liberdade geográfica de uma forma muito consciente. Então parece até meio que futilidade aqui, mas muitas vezes no meu mochilão, pelo menos eu, Zé, estava num lugar que eu cheguei e minha estadia estava acabando, eu já não queria ficar muito naquele lugar, realmente estava querendo ficar só o prazo que dava e eu não sabia para onde depois, sabe? Ficava na dúvida, ou também não saber para onde ir, não é essa a questão só também, é também pensar em ter várias opções. Às vezes você está saindo de uma cidadezinha lá e tem umas 4 opções para você, ir, sempre surgindo vontade de ir para um outro estado, ou ir para a cidade vizinha, ou ir para uma cidade um pouco mais longe, sair do litoral e ir para a serra, ou vice-versa. E esses questionamentos realmente surgem, pelo menos para mim, foi uma coisa que me pegou, e eu acho massa a gente falar um pouco disso aqui, de como lidar com essa liberdade geográfica, né? Acontece que não tem muito o que fazer nesses casos, né? Você vai ter que colocar aí na balança as opções plausíveis do que você quer fazer, de onde você quer ir, e às vezes bolando dentro dessas opções de para onde ir, você pegar até uma logística de uma rota, até para economizar dinheiro, principalmente, para você não precisar ir num lugar lá na frente, para depois voltar para trás, para depois ir para frente de novo. Mas é isso, o importante nessa parte aqui é também, que eu quero dizer, para quem já viaja, para quem vai viajar, é que muita coisa acontece no próprio fluxo da viagem, né? Então esses destinos vão surgindo, o próximo lugar para você ir, quando vão te indicando, assim, muita gente vai te indicando, falando, te apresentando novos lugares, te convidando para ir até o próximo lugar, como foi o meu caso. Quando eu tava lá na Chapada Diamantina, eu tava em Lençóis, nesse lugar que eu fiquei 2 meses que eu falei, e um dia eu já tava ouvindo falar muito do Vale do Capão e eu não tinha pesquisado muito sobre o Vale do Capão e tudo mais, até que um dia eu e um amigo, o Bruno, a gente fez uma travessia, né, a travessia Lençóis Vale do Capão, que inclusive tá aqui no canal, vou deixar aí no card os episódios 16 e 17 da Expedição Encontros, e a gente fez essa travessia e eu conheci o Vale do Capão. E aí, achei a vila incrível, achei um lugar muito mágico, a vila no meio das montanhas, assim, lá da Chapada. E a gente ficou poucos dias depois que eu voltei dessa trilha com ele, eu já sabia para onde era o meu próximo destino, o Vale do Capão, assim. Aí eu ainda queria ficar mais tempo em Lençóis, mas, antes dessa trilha eu não sabia para onde eu ia depois, sabe? Tava ali em aberto. Aí eu cheguei, conversei com a minha anfitriã que, dali um mês eu ia sair de Lençóis e ia pro Vale do Capão. Então é natural que a dúvida sobre o próximo destino apareça. Pra mim, sempre foi algo que, até pela parte prática da viagem, logística, né? É sempre uma coisa que a gente tá pensando, né? Pra onde eu vou depois, pra onde eu quero ir. E lógico que aqui também entra a mesma dica da pergunta anterior. É seguir seus desejos. Se você já tem por certo onde você quer ir, como eu falei, se tem várias opções, então tenta formar uma rota com base nisso
e vambora, sabe? Eu, no meu caso, meu mochilão ele é muito livre, ele é muito, tipo assim, solto, né? Como vocês podem ver, quem acompanha a Expedição Encontros, vai ver que eu fiz, tipo, não teve uma rota definida, né? Fui pra Bahia, depois desci lá pra São Paulo, na Mantiqueira um pouco, depois passei na minha cidade, subi pra Brasília, Chapada dos Veadeiros, depois desci pra Minas, então, tipo, não teve um fluxo de que eu segui, assim, foi mais realmente minhas vontades, as pessoas que eu fui conhecendo no caminho, me apresentando lugares, pessoas me convidando, a viagem que eu fiz com a Gabi, que a gente, tipo, foi um plano que surgiu no meio do mochilão, quando eu conheci ela, então, tipo, que tá no canal também, essa parte da viagem lá em Veadeiros. É isso. É importante sempre estar aberto aos seus próprios sentimentos e seguir suas vontades. Nesse caso, eu só trouxe essa perspectiva porque, às vezes, a gente realmente só tá curtindo ali a cidade que a gente tá, o destino que a gente tá, e não pensou num próximo. Isso aconteceu muitas vezes comigo, inclusive, por causa dessa grande liberdade. Mas é isso, espero que tenha ajudado com essa dica aí de definir rota e seguir suas vontades sempre, assim. E bora para a próxima pergunta. A terceira pergunta que eu trouxe aqui é sobre o que é conhecer um lugar, né? Isso é uma dúvida que sempre me veio, uma pergunta mais filosófica dessa vez, porque durante meu mochilão eu via muita gente falando, tipo, eu conheci tantos estados já do país, conheci tantas cidades, tipo, muitas vezes até no Instagram, em redes sociais, a galera conta muito os estados, países que estão conhecendo. Pra mim, eu acho que conhecer um lugar vai muito mais do que pisar nele, sentir o vento no rosto e ver as paisagens, né? Eu acredito, isso faz parte, claro que faz parte, mas acho que conhecer os lugares pra mim tá muito com se conectar ali com aquele espaço, tanto fisicamente, mas também conhecer, se propor a conhecer a vida das pessoas que estão ali e fazer parte dessa vida também, dessa rotina. Então, tipo, eu sinto que tá para muito além do turístico, né? O conhecer os lugares, tem essa parte, mas eu sinto que, para mim, conhecer um lugar tem essa conexão com a vida mesmo das pessoas ali. Por isso que eu gosto muito de uma viagem longa, porque eu sinto que para isso acontecer, a gente precisa de mais tempo nos lugares, sabe? Para você, às vezes, entender a lógica da cidade, como que ela funciona, aquela região, como que são os valores, os costumes, a tradição ali daquele povo. E também você tá ali fazendo parte, sabe? Não como alguém que vai estar ajudando, vai estar salvando ou vai estar estudando. Eu acho até perigoso essa visão de pessoas que chegam, tipo, consome a cultura alheia, consome os lugares, consome tudo e depois vai embora em um período bem curto de tempo e volta dizendo que conheceu. E esse é um dos grandes perigos, isso não é nem culpa de ninguém, na real, é um dos grandes perigos do turismo de massa, né? Que às vezes as pessoas têm pouco tempo realmente para viajar e o turismo de massa, o turismo predatório, ele entra nesse nicho e faz com que, tipo, você chegue nos lugares, consuma e vá embora, sabe? Isso é uma dica que eu até trago quando você for viajar para os lugares, tá fazendo mochilão, a gente sempre olhar com respeito para as pessoas, com a rotina delas, com a vida delas e não como algo que eu quero consumir ali, sabe? Se propor realmente a conhecer a vida delas. E se você for o caso de uma pessoa que está mochilando ou também está numa viagem convencional e quer conhecer um destino contratando uma agência, contratando um guia, tente sempre priorizar agências que têm o turismo de base comunitária como um dos grandes valores, né, que põe a comunidade no centro ali dessa parte turística. Também, se for contratar um guia, priorizar o guia da região ou até mesmo o guia nativo. Claro, tipo, que é isso, né, dentro da sua possibilidade de conhecer essas pessoas e saber o espaço delas ali e dar realmente o fomento econômico para aquela região, sabe? Isso é uma parte mais voltada para o dinheiro, mas eu falo mais do valor mesmo, de como que a gente olha para esses espaços e como que a gente está falando, eu conheço tal lugar. Eu mesmo tenho a sensação de que poucos lugares que eu passei, né, os poucos que eu passei, eu tenho a sensação que eu conheci verdadeiramente esses lugares, mas tem outros lugares que eu sinto que foi mais uma passagem, assim, e é uma questão que me vem, sabe? Tipo, eu sou meio, às vezes fico viajando, filosofando em cima das coisas, e eu achei interessante trazer essa dúvida aqui também. É muito louco quando você vai se aprofundando nos lugares e as pessoas vão apresentando a vida delas pra você, até, tipo, a rotina e tudo mais, tão longe, assim, da vida turística, sabe? Tão longe do turismo ali que a gente é tão acostumado a ver.
no geral ali, como caricato das regiões. Então, às vezes, as pessoas vão te levar para lugares ali da cidade que só vai morador, tipo, seja um lugar onde tem uma festa mais típica, ou vai te levar para um lugar, para uma cachoeira, para um rio, que só vai morador, que não tem aquele tanto de gente turística, até, tipo, você vai sentindo que a pessoa realmente está abrindo a vida dela, elas estão abrindo a vida delas para você, porque, tipo, também é isso, se propor a isso, né, estar olhando para a viagem não como algo individual de consumo seu para simplesmente ter isso no seu checklist de lugares que você passou, sabe? Então, tipo, tem muito essa mentalidade de não estar consumindo, e as pessoas sentem isso, sabe? Que você não está querendo estar ali só para consumir os espaços e consumir os lugares e ir embora. Então elas se abrem muito para você. Também foi aí que eu entendi que eu não precisava todo dia ir para uma praia, ir para um rio, ir para uma cachoeira, fazer coisas de turísticas na cidade, nos destinos. Foi assim que eu fui entendendo que também no meu mochilão, conhecer os lugares estar vivendo o dia a dia neles, como eu tenho falado. Então, realmente tem os dias que eu vou sentar no computador e vou trabalhar e vou estar ali no hostel trocando ideia com as pessoas, mas tipo, voltado para uma vida mais de dia a dia, de rotina mesmo, né? Porque a galera também, às vezes, acho que tem uma confusão de mochileiro não trabalha, mas a gente trabalha, inclusive, muito para conseguir sustentar a nossa viagem, porque estamos em movimento, temos nossos gastos, e aí isso também me trouxe essa perspectiva. Então é isso, não preciso sempre estar dando rolê turístico para estar conhecendo o lugar. Às vezes passar o dia ali na cidade, no centro, ou trabalhando em casa, e conversando com as pessoas que moram ali, que estão de passagem também, pode ser um negócio muito mais de conexão do que às vezes ir para um rio, para uma cachoeira, né? E é assim que eu acho que eu me conecto com os lugares, conheço os lugares. É quando eu me conecto com as pessoas que eu sinto que eu verdadeiramente conheci aquele espaço, aquela cidade, aquele hostel, o destino que eu estou ali naquele momento. Quarta dúvida que eu separei é sobre como as pessoas transformam nossas viagens. Na verdade é mais uma reflexão que tipo, a gente acaba tendo com o tempo. E assim, né, aquela parte do dinheiro, de como conseguir voluntariado, essas questões mais práticas que eu inclusive trago aqui no canal porque realmente tem muita dúvida. Quando a gente já tá um tempo na estrada, a gente já meio que se adaptou, assim, sabe? Tem coisas que a gente meio que... O ser humano, ele é muito adaptável, assim, então a gente aprende a lidar com essas questões diariamente. Sempre tem questõezinhas que surgem, né? Como eu tenho falado. Mas o que fica nas reflexões durante o mochilão fica muito essa questão sentimental, né? Como que a gente lida com essas coisas e como que a gente olha para essas transformações. Tem um clichê que eu descobri que não é tão clichê assim com a viagem, que é como viajar é sobre pessoas. E aí que tá o fato também de você não olhar para pessoas como consumo, mas como conexões que você faz durante a viagem. E as pessoas fazem muito parte disso, assim. Sejam as pessoas que moram ali onde você está viajando, onde você está de passagem, né? E elas compartilham com você a vida, de tipo aprendizados, conhecimentos, experiências. Até pessoas que também estão em movimento, estão mochilando também, que você conhece no hostel, conhece no camping, conhece tipo na trilha, não sei, que também estão mochilando, estão em movimento, e aí tipo tem toda essa troca também de cultura, de aprendizado, e inclusive até pessoas que você acaba conversando pelo meio digital durante a sua viagem, que estão ali conversando com você sobre essas experiências e trocando também conhecimentos e aprendizados. É esse aprofundamento com as pessoas, essa conexão, essa troca, que acho que transforma qualquer viagem, seja um mochilão, uma viagem comum, em algo extraordinário, assim. Muitas vezes a gente escuta falar de lugares, destinos, e isso é muito pessoal. A gente está viajando no mochilão, escuta falar que tal cidade não é tão legal, por X motivos, a pessoa não gostou. Aí depois você vai para essa mesma cidade e aí pelas conexões que você faz lá, as pessoas que você conhece, as trocas que você tem, a sua experiência vai ser incrível, sabe? Isso é muito importante falar aqui dentro dessas reflexões, porque é isso, cada experiência é única, porque tipo, tanto a própria visão de mundo de cada pessoa é única, né? O que ela gosta e não gosta, mas também as conexões que você faz em cada lugar vai ser única, né? Tipo, vão ser únicas com as pessoas.
Então, tipo, às vezes você vai conhecer pessoas incríveis num lugar que não seria tão incrível para você, mas elas transformam a sua viagem com essas trocas, com também te ouvir, com te passar aprendizados e você passar os seus para elas. Essa parte é uma das coisas mais gostosas, assim, numa viagem longa, que também a gente tem tempo para se aprofundar também nessas conexões quando faz sentido. Voltando lá na primeira pergunta, ficar mais nos lugares, e a gente pode se permitir isso. Se uma pessoa pode impactar tanto nas nossas vidas, né? Imagina várias pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, em cada destino novo que a gente chega, em cada destino que a gente sai, tipo, e tem que se despedir também, então isso é um outro aprendizado. E aí chegar em um novo lugar, mais pessoas, e sempre trocando aí esses aprendizados e esses sentimentos, desabafos, tudo. E cada conexão é única, né? Então você vai ter uma relação única com cada pessoa aí nesse meio do caminho que vai te ensinar coisas diferentes. E aí que tá o potencial transformador de um mochilão também. Eu claramente falo para todo mundo que eu não sou a mesma pessoa de quando eu saí de casa. E isso vem muito por causa da questão das pessoas que eu fui encontrando no caminho, me conectando nos lugares que também são lugares incríveis. Isso vem muito disso. Então é assim que as pessoas transformam nossas viagens, porque elas são o próprio sentido dos lugares, né? Sem as pessoas, a viagem não faria sentido, a gente chegaria nos lugares sozinho e tipo, não se sentiria conexão com aquele lugar assim, pura e simplesmente. São as pessoas que dão essa liga de conexão entre nós, elas e os lugares, na minha visão, assim. É isso, galera. Muita reflexão filosófica aqui, esse vídeo ficou bem grande, os roteiros estão ficando bem interessantes e eu tô me abrindo bastante aqui nessas reflexões porque são coisas mais sentimentais. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí para o YouTube reconhecer que o meu vídeo está interessante e entregar para mais pessoas, isso me ajuda muito. Também deixa seu comentário aí sobre se você já teve esses questionamentos, como que foi para você, se você teve outros questionamentos que eu não falei aqui, que a gente pode discutir, é sempre muito massa, deixa seu comentário aí. E se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, ativando as notificações no sino para não perder os próximos vídeos dessa série ou os outros do canal aí, sempre muito projeto rolando. Tô muito animado para esse ano ainda, tem muita coisa para rolar, com o tempo vocês vão sabendo. E por último, eu queria fazer um pedido especial aqui nesse vídeo para você conhecer a minha plataforma de financiamento coletivo contínuo no Apoia-se. Então é apoia.se/Vida Entre Mundos. O link desse site sempre está nas descrições dos vídeos, onde você pode contribuir diretamente para o canal, ajudar meu trabalho, me dar maior autonomia. Em contrapartida dos vídeos que eu entrego aqui do conteúdo, poder entregar um conteúdo de maior qualidade para vocês sempre, poder focar mais no canal, que é o meu objetivo. E para isso, você pode contribuir a partir de R$2 por mês e cancelar a qualquer momento, então não tem compromisso, você pode cancelar se você precisar a hora que quiser. E aí eu te convido a conhecer, sempre no final dos vídeos do canal fica uma apresentaçãozinha sobre o seu Apoia-se, e é bem importante para mim que você esteja lá. Tem algumas recompensas, já tem um grupo no WhatsApp que eu troco uma ideia mais aproximada para quem tiver dúvidas sobre o mochilão e tudo mais. Então fica a sugestão aí para conhecer o apoia.se/Vida Entre Mundos. É isso, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o propósito de um mochilão ou a perda do propósito, uma crise que surge em todos os mochilões, pelo que eu passei por pessoas com essa crise aí, quase todo mundo. E é isso. Um abraço e valeu! Fala galera, esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu quero te fazer o convite para você conhecer a campanha de financiamento coletivo contínuo do canal no apoia.se/Vida Entre Mundos, que está rolando aí atrás do site. Você pode ajudar o canal com qualquer valor mensalmente e cancelar a qualquer momento, e sempre tem recompensas que estou pensando para galera que ajuda, inclusive os nomes que ficam no fim do vídeo, que vocês sempre veem. O link desse Apoia-se sempre está na descrição, então isso é um convite para quem quiser aí apoiar meu trabalho. Se você gosta dos meus vídeos, eu vou agradecer demais. É isso, tamo junto, valeu!